Olá, que bom ter você aqui com a gente no canal da nossa querida Primeira Igreja Batista de Venda das Pedras. E nessa manhã nós estamos iniciando mais um projeto que tem sido pensado em você, para a sua família, para a sua casa. E nós queremos te dar boas-vindas a esse projeto chamado Escola Bíblica Discipuladora Online. Isso mesmo. Você que estava sentindo falta da nossa EBD, nós estamos de volta e para estudarmos a palavra do nosso Deus com uma série especial e espetacular que preparamos para você e para sua família. Essa série tem como título Os Discípulos. Nós vamos estar estudando então, ao longo de várias semanas, cada um dos discípulos de Jesus, sua personalidade, suas características, o impacto do ensino de Jesus na vida de cada discípulo, como suas vidas foram transformadas pela presença e pelo ensino do Mestre Jesus. Então eu quero te convidar, te encorajar para que você participe como aluno da nossa EBD, para que você continue conosco agora online, nessa nova modalidade de ensino à distância, mas que com certeza você não vai perder em nada, você vai continuar aí com a sua Bíblia, com a palavra de Deus, aprendendo. E nós queremos nessa manhã te convidar para que você fique conosco e vamos te explicar um pouquinho como vai acontecer o nosso projeto. Bem, as aulas da nossa escola bíblica serão postadas todos os sábados às 10 horas da manhã. Isso mesmo, aqui no canal da nossa PIBVP. Todos os sábados às 10 horas da manhã você poderá então estar aprendendo, participando da EBD online. E como forma de interação, para que nós possamos discutir o tema, para que nós possamos ouvir as suas ideias, tirar as suas dúvidas, nós vamos estar propondo então a discussão do tema que for trabalhado no sábado. A discussão desse tema será feita na terça-feira seguinte. Isso mesmo, lá pelo Instagram da Escola Bíblica Discipuladora, você terá então a oportunidade de fazer perguntas ao professor convidado do sábado, daquele sábado em que a aula foi ministrada. Hoje nós temos como professor convidado o pastor Eduardo. O pastor Eduardo Jacques vai estar falando sobre um discípulo muito importante e tenho certeza que você vai gostar. A aula tá bacana, tem conteúdo de qualidade e que você possa aproveitar esse tempo de ensino das Escrituras. Que Deus te abençoe. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos aqui com a proposta da EBD para nos aproximarmos um pouco mais. É claro que precisamos e queremos estar presencialmente ali no bate-papo, na classe, troca de experiência, aquela interação gostosa, respostas, perguntas, mas ainda não é possível. Então nós estamos no isolamento social, mas não podemos ficar no isolamento espiritual, ok? Até porque a igreja tem os canais aí para abençoar a sua vida através dos cultos online, das lives e agora a EBD chegando na sua casa. Então, queridos, nos acompanha aí. A cada domingo você vai ter um professor, alguém para abençoar e trocar experiências contigo. E nós vamos falar sobre os discípulos de Jesus, ok? Então, o meu discípulo, eu quero assim já de início te convidar para 2 desafios. O primeiro é você ficar comigo aqui até o final da aula, são 30 minutinhos, é rapidinho. E o segundo é você mudar talvez a sua visão, olhar Tomé, que é o meu personagem, está aqui de forma diferente. Então coloquei aqui, Tomé, o discípulo, e deixei uma lacuna para você preencher no final do estudo. O que você pensa a respeito de Tomé, ok? Então o nosso foco principal aqui no estudo é a personalidade, defeitos e qualidades, atitudes diante das situações do dia a dia que estamos vivendo, amadurecimento espiritual, como precisamos, e por último o impacto do ensino de Jesus em nossas vidas. Queridos, no Antigo Testamento Deus trata com os judeus
No Novo Testamento ele opera em todas as nações. Ele começa com os discípulos. Jesus leva os seus discípulos até Betânia, coloca as mãos sobre eles, os abençoa e diz para eles: olha, o poder de vocês não é político, é um poder espiritual. Então os discípulos, eles tinham suas qualidades pessoais, seus temperamentos únicos, cada um tinha o seu caráter, tinha os seus defeitos e suas qualidades. Pois bem, Jesus, ele já olha para os seus discípulos e ele conhece cada um deles. Quando Jesus chama seus discípulos, ele não tem nenhum deles sem nenhum propósito, não é realmente sem motivo nenhum. Tem um motivo na vida de cada um de nós também. Então, Jesus, ele conhece a potencialidade e conhece o defeito de cada um. E o texto que nós temos aqui para trabalhar com vocês é o Evangelho de João, capítulo 20, do verso 19 ao 29. A letra está um pouquinho pequena, talvez você não consiga ver, mas você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar, pode acompanhar-nos aí nesse texto maravilhoso. João, capítulo 20, do 19 ao 29. O contexto diz o seguinte: Jesus morreu na cruz, foi sepultado. No domingo pela manhã, as mulheres voltaram correndo do sepulcro, avisando que o corpo não estava lá. Jesus aparece a Maria Madalena e ela então corre para avisar os discípulos: eu vi o Senhor, e conta da experiência que teve com Jesus. E aí então o verso 19 vai dizer assim para a gente, ó: ao entardecer daquele primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente Jesus surgiu no meio deles e disse, surgiu no meio da reunião. Não ficou distante para que alguém pudesse achar que era uma ilusão ótica e achasse que era uma sombra ou viu pelas costas. Não, chegou no meio para que todos pudessem vê-lo. E Jesus disse: paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo ou Dídimo em algumas traduções, porque ele tinha uma irmã ou um irmão gêmeo, e era assim apelidado, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhes disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: não acreditarei se não vir as marcas do prego em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé: ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu? Felizes são aqueles que creem sem ver. Meus irmãos, Tomé é aquele homem que ficou caricaturado negativamente, sendo aquele homem sem fé. Aquele homem que muitas vezes, talvez eu e você dissemos: eu sou igual Tomé, só creio se ver. Então Tomé, ele recebeu essa marca, ele foi assim, como sempre visto com símbolo de dúvida, com símbolo de incredulidade. Até o cinema
em muitos dos filmes diminuiu Tomé, fazendo dele um homem vacilante, desinteressado, sem entendimento. Então eu quero te convidar a pôr de lado qualquer ideia preconcebida para que nós possamos examinar assim, com imparcialidade, à luz da Bíblia, esse personagem aqui, esse personagem chamado de Tomé. Então, pois bem, nós vimos aqui que vai dizer no início que aquele homem estava, para entendermos, ele tinha seus dilemas, suas dúvidas, um coração assim partido, e podemos ver aqui um homem em crise, tomado por uma angústia, um conflito que não cabia dentro dele. Então ele desacreditava de tudo. E nesse primeiro momento, quando diz o texto aqui, nós vimos que Tomé, ele não estava entre os discípulos, ele faltou ao culto, ele faltou à EBD, ele não apareceu na célula. E por isso ele abandona a comunhão. É um homem solitário, é um homem que está em conflito, é um homem que se isola, não quer ver ninguém. Ele reagiu como muitos de nós também reagimos em algumas situações. Mas vamos ficar com a palavra de Deus quando o salmista, ele vem e diz, é no meio da comunhão que Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. É isso. Então Tomé, nesse primeiro momento, ele não está na comunhão, é um homem em conflito. É um homem, esse Tomé, que quando ele, na convivência com Jesus, Tomé, ele tinha um mundo, ele estava vivendo num mundo que não era o seu. Tomé era um pescador, e de repente o seu mestre já não está entre ele. Ele então volta à sua antiga natureza materialista. Então, por isso Tomé não está na primeira aparição, somente está os 10, você sabe, Judas já não está também entre eles. Então, vai dizer aqui a partir do verso 26, e tem um lapso entre um episódio e o outro de uma semana. É quando Jesus volta no mesmo lugar, está aqui, ó, uma semana depois, e quando ele volta ali está presente Tomé. E aí Jesus começa a olhar com aquele olhar diferenciado, olha para um homem que está em crise, olha para um homem que precisa de um tratamento no pessoal. E aí é o verso 27, e aí dá uma pausa aqui para mostrar a você que o nosso pastor, o pastor Israel também, ele tem assim um pensamento muito positivo nesse sentido. Ele já se pronunciou nesse sentido, dizer que Tomé, que ele ousa dizer que Jesus voltou em especial para Tomé. É como ele fez assim, ó, ele deu um oi pro pessoal ali do grupão, mas chegou para Tomé e falou, é contigo, somos nós dois aqui agora. Então Jesus já tinha aparecido a primeira vez e na segunda vez agora exclusivo para Tomé. Ele vai dizer, põe o seu dedo aqui e veja minhas mãos, põe a sua mão na marca em meu lado, não seja incrédulo, creia. Então, vem assim, a partir dessa conversa, desse tratamento, veja a declaração de Tomé, verso 28, meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então, queridos, é uma adoração, é um quebrantamento, é uma entrega, é aquele homem que se dobra diante do Senhor em adoração. Isso aqui eu coloquei aqui, ó, ele usa o pronome singular da primeira pessoa. Ele não diz de uma forma coletiva, num ato litúrgico, no culto da congregação, nosso Deus, nosso Senhor. Não, é Ele com Deus. Ele está ali naquele momento dizendo assim no individual, olha, eu confesso a Ti, eu estou aqui, Senhor meu e Senhor Deus, numa fé pessoal, individual, longe do coletivo. É eu e o Senhor, é uma confiança pessoal. É uma entrega, é um arrependimento, é uma adoração. Aí Jesus abençoa esse homem, Jesus faz algo diferente na vida de Tomé. Então por isso, nós vimos aqui, quando Tomé fica essa semana, nesse lastro de uma semana, uma quarentena, vamos colocar assim, é o que nós estamos vivendo também no isolamento, só que nós estamos mais de 60 dias,
E se nós estivermos equilibrados, administrando bem a nossa vida, nós estamos passando nesse total de dias melhores do que Tomé em uma semana. Aquela semana dele ali foi uma infinidade, foi assim algo terrível, difícil demais, podemos imaginar. Então a quarentena dele foi muito mais longa do que a minha e a sua que estamos vivendo agora. Pois bem, aí no verso 29, vamos ver aqui o verso 29, Jesus então mais uma vez vai falar com ele ali naquele momento: você crê porque me viu? Felizes são aqueles que creem sem ver. Nós estamos repetindo esse verso porque muitas vezes nós não temos uma interpretação, uma compreensão dentro desse texto. Por quê? Botei aqui, às vezes as pessoas acreditam que Jesus prefere uma fé que não é embasada em evidências. Como se não precisa ter evidências. Ele está dizendo assim para Tomé: olha, Tomé, não está tão mal assim, fica tranquilo. É claro que você precisou de muita evidência para chegar a crer. Muita evidência. E na verdade eu prefiro as pessoas que acreditam sem evidência nenhuma. É assim que a gente trabalha. E aí nós podemos entender o cuidado, o carinho de Jesus. Jesus está para nos ensinar, para nos acolher, como fez com Tomé. Então está aqui, ó, a fé, e aqui já fazendo menção junto a Hebreus capítulo 11, verso 1. Mas aqui vai dizer: a fé não é resultado daquilo que vemos. Fé é a prova de que existem coisas que não vemos, mas que são verdadeiras. Pela fé nós estamos certos de que veremos aquilo em que cremos. Então se você crê, querido, você vai ver. É pela fé, tudo começa pela fé que temos no nosso coração. Então você pode enxergar hoje, agora nesse momento, um apóstolo diferente, de forma diferente, porque eu vejo aqui uma característica muito própria em Tomé, que é a coragem. Esse homem é um homem de coragem. E aí, se você voltar no mesmo Evangelho de João, no capítulo 11, você vai ver uma experiência que ele viveu. Tomé, veja bem, no capítulo 11, já no contexto, Jesus estava em Jerusalém e ele está pregando um sermão que para os judeus é insuportável. Ele diz: olha aqui, eu e o Pai somos um, eu estou nele e ele está em mim. Jesus se manifestando através desse sermão, os judeus ficaram irados, tentando apedrejá-lo, tentaram matá-lo, mas ele conseguiu fugir com os discípulos e foram para uma outra região. Chegando nessa região, logo em seguida, chega a notícia de que Lázaro, seu grande amigo, estava muito doente, quase morto. E Jesus então vira-se para os discípulos e diz: eu preciso voltar na Judéia, porque eu preciso glorificar o nome de Deus, e vocês vão entender melhor depois. E os discípulos: Senhor, está aqui, você quer voltar para lá para morrer? Nós acabamos de vir de lá, acabamos de chegar de lá, o senhor quase foi morto, quer voltar para lá? Porque na cabeça de Tomé, Jesus seria morto. Aí ele diz essa frase, esse texto bíblico, capítulo 11, verso 16. Olha só: Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos lá também para morrer com Jesus. Olha a declaração desse homem, querido, olha que coragem. Ele não está dizendo: olha, vamos voltar com Jesus para livrá-lo da morte, vamos voltar com ele para livrar das mãos dos algozes. Não, na cabeça, na ideia dele, não tinha como. Jesus não se livraria dessa. Escapou da primeira vez, da segunda ele não escapa. Então nós vimos aqui esse homem de coragem. Por isso, querido, nós vimos Tomé, esse homem que teve a coragem de dizer o que pensava. Então Jesus estava em Jerusalém, correto? Ele volta então para aquele momento para
para ter um encontro ali com a família e com o pessoal de Lázaro, sabendo que Lázaro, Jesus quando falou, Lázaro já estava morto, Lázaro já tinha morrido e ele queria glorificar o nome de Deus. Então Tomé vai viver essa experiência marcante. E aí eu penso também com vocês, uma outra marca na vida de Tomé é o capítulo mais à frente um pouquinho. No capítulo 14, Jesus está ali confortando os discípulos. Jesus diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito que vou preparar-vos lugar. E quando eu for, levarei vocês para ficarem comigo e viveremos juntos eternamente. Por isso, vocês já sabem o caminho. E aí Tomé, olha só, aparece Tomé nesse capítulo, nesse texto, dizendo, Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Como saber o caminho? Então, Albert Einstein, ele disse que não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. Então, olha a pergunta de Tomé e vamos, através dessa indagação, qual é a resposta de Jesus? É aquele texto clássico que nós gostamos muito de citar e você conhece de cor, versículo 6 de João, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então é essa experiência desse homem que só João registra os episódios de Tomé. Os outros evangelhos sinóticos só aparece o nome dele entre os discípulos ali, entre os 12, mas nenhum relato a respeito desse grande homem. Então, será que você vê nesse homem, que durante toda a história, considerado um homem sem fé, você acha que esse homem verdadeiramente não tinha fé? Pois bem, então vamos voltar aqui para o nosso texto básico, no Evangelho de João capítulo 20, retorna lá, alô, vamos lá? Pois bem, no verso 25, começa o registro do acontecimento, do acontecido com Tomé. E o verso 25, vai dizer, eles estão juntos ali, e Tomé diz, vimos o Senhor. Olha só, os apóstolos voltam, quando eles estão juntos ali, nós vimos o Senhor. Tomé, quando recebe essa palavra, ele poderia ter ficado calado, quieto na dele. Sim ou não? Seria melhor para ele ficar ali tranquilo, falar, olha, o problema é o seguinte, é melhor eu ficar aqui na minha, que eu ganho mais com isso, como que eu vou ficar diante da comunidade, afinal de contas eu sou um apóstolo, imagina um apóstolo que não crê, um apóstolo em crise, não, é melhor eu ficar aqui quietinho na minha. Não, querido, não foi isso, diz aqui o texto, que aquele homem teve coragem, esse homem teve coragem de dizer o que sentia, ele teve coragem de dizer o que sentia. Então o versículo, ainda no capítulo 20, no verso 25, parte B, ele diz, eu não acredito, eu sou sincero com vocês, eu tenho que usar de honestidade, eu não acredito. Então por causa desta palavra aqui, é que ficou marcado. Mas aí nós podemos pensar que se ele fala, se eu não tocar, você me desculpe, eu não acredito, talvez ele estava dizendo, olha, você pode pensar o que for de mim, olha, eu posso ficar mal perante a comunidade, olha, eu posso até vir a perder o apostolado, olha, eu posso talvez tomar um prejuízo, mas eu sou honesto, eu não acredito, eu não creio. E aí nesse momento, correto? A história dá aquele pausa e entra então aquele lapso de 8 dias que Jesus chega em seguida e Jesus vê ali aquele homem em crise, cheio de dúvidas, mas não vê um hipócrita. Jesus vê em Tomé um homem realmente precisando de ajuda, um homem que precisava ter um cuidado especial. E aí, é nós pensarmos juntos aqui que quando Jesus olha
para nós, ele vê de forma diferente. Nós olhamos Tomé e cometemos uma injustiça durante toda a história, porque Jesus, para nós, e é coisa boa nós sabermos disso, que ele não olha a gente pelo lado da perfeição, ele não exige de nós perfeição, ele não quer ver em nós um super-homem, uma pessoa assim como que inerrante, um super-mulher. Não. O que Jesus espera de nós, o que ele sonha com nós é que sejamos sim pessoas que reconheçamos o nosso erro e vivemos totalmente dependentes dele. É isso que ele espera de mim e de você. Por isso eu coloquei aqui pra gente o cuidado que precisamos ter é quanto ao distanciamento do Pai. Quanto mais longe estivermos, mais perigoso é. Nos afastarmos do Pai é muito fácil, porque nele nós somos livres. Nós somos livres e nós somos, temos a liberdade de fazermos as nossas escolhas. Difícil para nós é voltarmos para Ele. Talvez você que esteja aí escravizado pelo pecado, nós quando somos, se você é um escravo do pecado, você quer voltar para a comunhão e não consegue. Você quer voltar para o seu estado original? Não consegue. Você quer voltar para Deus? Não consegue. Você quer voltar para a EBD? Não consegue. Quer voltar para a igreja, para a comunhão? Não consegue, porque você está amarrado, você está ali preso em uma luta constante, uma luta ferrenha, difícil demais. E Jesus, sabendo disso, olha o que ele faz. Ele vai ali, a sua relação com Tomé foi de uma forma totalmente carinhosa, cuidadora, foi trabalhada de uma forma pontual. Aí, Jesus diz a verdade para devolver a esperança. Jesus fala verdades, Jesus faz ensinamentos, Jesus mostra aquele homem. Então Jesus disse: você crê porque me viu? Felizes são aqueles que creem sem ver. Então o que devemos fazer com alguém que está sofrendo? Queridos, sempre tem alguém ao nosso lado com o seu íntimo marcado, com alguma ferida não tratada. E pela Bíblia, na palavra de Deus, o que nós precisamos fazer é falar a verdade com amor, com sinceridade. Então, eu botei aqui, eu não preciso de um acusador, eu preciso de um consolador. Nós sabemos que o consolador é o Espírito Santo, mas você precisa entender que a igreja é um consolador, a EBD é um consolador. Meu irmão, minha irmã, olha para mim aqui, você é um consolador. Deus te coloca como consolador para essa geração, o meio onde você está convivendo, na família, na igreja, no seu trabalho, nos seus estudos, no dia a dia. Você é um consolador, você é alguém que Deus quer usar de forma tremenda, de forma abençoadora. E já finalizando, quero dizer a você que Tomé, ainda João com 21 capítulos, nesse último capítulo, só virar a página, você vai ver que Jesus ainda encontra com Tomé, Tomé encontra com Jesus diante de uma grande pescaria, e ali eles batem mais um papo, ceiam juntos, e a experiência, e depois só vão encontrar registrado em Atos dos Apóstolos, quando eles estão reunidos no cenáculo em Jerusalém, estão em oração, aguardando a vinda do Consolador. E glória a Deus, porque Tomé, ele cria na vinda, ele acreditava, ele não duvidava do Consolador. Duro para nós, queridos, é vermos pessoas hoje que não acreditam na palavra de Deus, não acreditam no Deus Criador e Sustentador, não acreditam na obra linda e maravilhosa do Espírito Santo e não acreditam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Talvez nós possamos duvidar, até podemos duvidar do homem, apesar que a dúvida revela um defeito na vida espiritual, porque nós não podemos ter um coração duvidoso. Tomé, naquele primeiro momento, teve. Os discípulos também, eles tiveram dúvidas. Quando as mulheres chegaram para anunciar que viram Jesus, eles duvidaram. Sim,
mas que nós alimentemos no nosso coração o desejo de estarmos crendo sempre no Senhor da nossa vida, ok? Aguardando sempre as suas promessas. Então, Tomé vai dizer aqui, os cristãos primitivos, no caso a tradição de que ele foi um missionário na Índia e lá foi muito castigado, ele foi assim martirizado. Foi um homem que fez um ministério lindo lá para nós, ok? Então é esse Tomé, é esse homem que eu queria apresentar para vocês, e assim que Deus possa completar na sua vida, na sua história, e você puder ver Tomé e colocar lá no início onde eu coloquei, para nós caminharmos juntos, Tomé, um discípulo. Aí você pode botar um Marte, um corajoso, um duvidoso, é contigo, tá bom, meu irmão? Então eu quero deixar aqui para você o meu carinho, o carinho da Deise, o nosso beijo, o nosso abraço virtual, e lembrando a você que não há isolamento espiritual, estamos juntos, ok? E por último, quero deixar para você aqui, para você meditar, medita comigo aqui, ó. Vida sem Jesus é vida sem sentido, sem graça, sem cor, vazia. É vida sem vida. Experimente vida plena em Jesus. Experimente vida plena em Jesus, que vale a pena. Deus abençoe, estamos juntos.